Livro Pelo Amor ou Pela Dor, os últimos 20 minutos de Tom. Tom Phillips era um homem racional. Talvez por isso ele amasse os números. Até onde ele podia se lembrar, sempre foi atraído por sua consciência e lógica. Não importa o que aconteça, ele sempre dizia: é sempre um. Ele também vivia a vida pelos números. Tom era metódico, limpo e organizado. Ele se formou no 2º grau aos 17 anos e entrou para a Universidade A&M do Texas com uma completa bolsa de estudos com ênfase, sem surpresa para ninguém, em matemática. Aos 26, ele conquistou o doutorado em pesquisa matemática aplicada. Um ano antes disso, casou-se e nunca a máxima opostos se atraem foi tão apropriada. O nome de sua esposa era Elizabeth Del Rio. Ela vivia conforme o nome. Sua paixão pela vida era como um rio selvagem e turbulento. A paixão e o amor de Tom por Elizabeth preenchiam um vazio na vida limpa, lógica e previsível que ele havia planejado para si mesmo. O casal também era o oposto fisicamente. Ele tinha mais de 1,80 m de altura, cabelos loiros e curtos, ossos da face proeminentes e testa larga. As pessoas raramente adivinham o que ele estava pensando. Tom quase nunca deixava qualquer tipo de emoção transparecer em seus olhos azuis e observadores. Elizabeth era baixa, mal chegava a 1,70 m e tinha longos, fartos e lisos cabelos negros. Contudo, eram seus olhos o que mais chamava a atenção alheia. Não eram sem emoção, como os de Tom. Os dela eram profundos, negros, vivos, descuidados e perspicazes. Tom estava feliz. Elizabeth abriu as portas para sua vida que ele jamais ousaria iniciar sozinho. Elizabeth estava feliz. Alá amava seu belo e jovem professor que lhe trouxe estabilidade. Tom era tímido e temia suas emoções. Era difícil para ele sair da concha que cuidadosamente construiu ao seu redor, mas Elizabeth constantemente o instigava a sentir todas as emoções que a vida podia lhe oferecer. O mundo dele era em preto e branco, mas o dela era um mosaico de azuis, rosas e violetas. Eles se amavam muito e ainda se amam. Estavam casados havia cerca de 2 anos quando compraram uma casa numa rua larga, num calmo subúrbio de Washington. Era o lar dos sonhos de Elizabeth. Branco, com 3 quartos, um sobrado no estilo colonial. Ela dizia que a única coisa que faltava era uma criança. Tom achava que devia andar um tempo antes de começar uma família. Vamos deixar a vida se ajeitar um pouco, disse a ela. Ele acabava de iniciar sua carreira como professor universitário. E Elizabeth, que se graduou em artes dramáticas, lecionava em um colégio local de Washington. Mas Elizabeth, sendo Elizabeth, queria uma criança o quanto antes. Assim, nós 3 podemos começar nossa vida juntos. Como sempre, Elizabeth ganhou. Jéssica nasceu. E como sempre, Elizabeth estava certa. Suas vidas começaram quando a menina nasceu. Se Elizabeth era a paixão de Tom, Jéssica era sua luz. Desde o momento do nascimento, a pequena garota passou a ser uma extensão
dos braços do pai. A vida era boa e plena, enquanto os três criavam raízes no sobrado branco. Os anos se passavam depressa, passavam lentamente, a cada dia era vivido e saboreado. A vida era boa. Tom estava agora com 31 anos. Elizabeth tinha 26. E Jéssica, queridinha de Tom, tinha 13. A criança era linda, quase angelical. Tinha os cabelos loiros, cacheados, bochechinhas gordas. E, ao contrário dos seus pais, seus olhos eram profundos, sagazes. Tom era marido, professor universitário e pai. Ele recebeu uma verba do governo para as suas pesquisas. Tinha artigos publicados em uma prestigiada revista acadêmica e construía um nome sólido nos círculos acadêmicos. A vida era boa. Elizabeth tomava conta de Jéssica e à noite tinha voltado a estudar, fazendo aulas de criação literária. Ela queria escrever uma peça de teatro. A vida era boa. Tom era o devotado pai de Jéssica. Ele sussurrava enquanto ela dormia em seus braços. Sou seu pai, seu amigo e seu protetor. Sempre estaria ao seu lado, querida. A vida era boa. Jéssica tinha 3 anos e seu mundo eram flores do quintal da família. As borboletas que esvoaçavam e fugiam quando ela corria atrás delas e a sua amizade com um garotinho de outro lado da rua. A vida era boa. Então isso acabou. Suas vidas foram interrompidas mais ou menos 20 anos atrás, naquele pequeno quarto no andar de cima em Washington, onde, invisível e pacientemente, eu aguardava. O relógio digital no criado mudo de Tom marcou a hora, 10 da noite, numa sexta-feira. Jéssica dormia no lado da cama que era de Elizabeth. A menininha queria esperar acordada pela mãe, mas como sempre não conseguia manter os olhos abertos. Tom, trajando bermudas, camiseta, estava sentado em uma cadeira ao lado da cama vendo TV. Ele estava preocupado com Elizabeth. Ela devia estar em casa meia hora atrás. A faculdade, onde ela fazia seu curso literário, ficava a 10 minutos de carro dali. Talvez ela tenha parado para fazer compras ou para uma cerveja com os amigos, pensou. Ela logo vai estar em casa, acalmou a si mesmo. Os números no relógio digital mostravam 11 horas. Ele sabia que alguma coisa estava errada. Elizabeth não era assim. Ela teria me ligado para avisar se fosse ficar até tarde. Afligiu-se. O telefone estava quieto. Tom desligou o televisor, o quarto estava quieto. Ele escutou os sons que vinham da rua, esperando ouvir o reconfortante barulho do carro dela entrando na garagem. Nada. Os minutos se alongavam agonizantemente até 15, 20 e 30. O sono de Jéssica ficou agitado. Os números digitais silenciosamente mostravam uma hora, 15 para meia-noite. Nada de Elizabeth. As ruas estavam quietas, assim como o quarto. Os únicos sons da respiração pesada de Jéssica e das batidas do seu próprio coração. Nada vinha da rua lá fora, nada vinha da garagem, nada de Elizabeth. Tom foi até o telefone ao lado do perturbador relógio. Ele estava prestes a chamar a polícia quando ouviu o ruído familiar do carro de Elizabeth entrando em sua garagem. A ansiedade rapidamente se transformou em alívio, tão rapidamente quanto o alívio se transformou em irritação. Por que não ligou? Onde você estava? Como pôde nos fazer esperar? Dizia para si mesmo. Ele colocou o fone no gancho, pulou da cama e correu para a porta do quarto.
Tom escutou o som das chaves na porta da frente. Porém, ainda no alto da escada, ele percebeu que alguma coisa estava muito errada. Quem quer que estivesse com as chaves não as acertava na fechadura, colocando uma, depois outra no buraco, até encontrar aquela que serviu. Ele se atirou de volta para o quarto. Jéssica dormia, sem saber que sua mãe estava atrasada e que havia um estranho na porta da frente. Tom trancou a porta do quarto, sabendo que suas frágeis dobradiças jamais manteriam o estranho do lado de fora. Ele foi até o telefone e discou o número de emergência da polícia. Ele esperou a telefonista atender do outro lado. Tom ouviu o intruso braguejar quando tropeçou em algum dos móveis. Tom começou a suar frio enquanto os passos do estranho subiam a escada para o andar de cima. Seu coração disparou esperando a polícia atender a ligação. 00:01. Seus olhos vasculharam o quarto, procurando-o desesperadamente por uma arma. Não havia nada. Talvez um abajur para atirar em quer que estivesse subindo as escadas. Não havia nada. Talvez ele pudesse atacar o estranho com uma tesoura deixada sobre o criado mudo de Elizabeth. Os toques cessaram. A polícia estava na linha. Arrombador na estrada Olive Branch 567. Ajudem! Agora! Sussurrou depressa. Instintivamente não desligou o telefone, mantendo a conexão ativa. Foi engatinhando até a porta do quarto, parando apenas para apanhar a tesoura. Rente à porta, ouviu a respiração do homem do outro lado. O que você quer? Foi a única coisa que conseguiu pensar em dizer. Tentou de todo jeito esconder o forte medo em sua voz. A resposta chegou por meio de uma voz jovem e rouca. Abra a maldita porta ou arrebento com ela, meu chapa. Espere um minuto, eu tenho dinheiro. Deixe-me pegar minha carteira. Eu passo todo o dinheiro e os cartões de crédito por baixo da porta. Deixe-nos em paz. Tom percebeu que choramingava de medo enquanto falava. Ele sentiu o terror gelar seu estômago. Olhou para Jéssica, ainda dormindo, e agradeceu a Deus por ela inocentemente ignorar o drama que se passava a pouco mais de 1 metro dela. Quanto você tem? Quis saber a jovem voz. Já digo a você, me dê um segundo para contar, respondeu Tom, alcançando a carteira no guarda-roupa à sua esquerda. 00:04. Ele olhou para o telefone, ainda fora do gancho, e rezou para que o socorro estivesse a caminho. 50 dólares e cartões de crédito. É tudo que eu tenho. Verdade, informou ansiosamente. Merda, cara, você tem que ter mais do que isso. A voz disparou de volta. Sem avisar, o intruso arrombou a porta e então a voz passou até um rosto, branco, jovem, uns 25 anos, cabelos fartos e pretos, olhos castanhos saltados, e na mão direita um revólver. O estranho vasculhou o quarto com seus olhos tensos, parando no criado mudo, onde viu o fone fora do gancho. Ele riu abafado, mantendo a arma montada para o peito de Tom. O estranho calmamente caminhou até o telefone, tomou o aparelho e sarcasticamente falou: "Cancelem a pizza", e riu no bocal. Depois arrancou o fio da parede. Jéssica acordou. "Papai,
O que está acontecendo? Quem é ele? Grita ela. E Tom vê o medo nos olhos azuis arregalados de sua garotinha. Ele olha impotente enquanto a sensação se espalha, tomando todo o ser da criança. Ainda apontando a arma para Tom, o estranho cabeludo voltou-se para Jéssica. Muitos anos depois, Tom me contou que deveria ter tentado atacar o intruso naquela mesma hora, mas apenas fiquei lá, no alto dos meus 1,86 m, de bermuda e camiseta, grudado no chão e aterrorizado, dormindo com a menina. Debochou o homem enquanto estive dormindo com sua esposa. Acrescentou com um gracejo. Bem, talvez não dormindo com ela, mas comendo. Como você acha que consegui as chaves, bundão? Ele riu quando Tom perguntou onde ela estava. Mais perto do que você pensa, respondeu, indicando com um sorriso meio o carro de Elizabeth pela janela. Jéssica começou a chorar e correu para Tom. O estranho a interrompeu, batendo nela com a mão esquerda. Todavia, o revólver da mão direita ainda apontava para Tom. Mantenha a menina sob controle e mande que ela cale essa maldita boca, ordenou. Tom vagarosamente pôs o dedo sobre os lábios, implorando a Jéssica que ficasse quieta. Ela obedeceu, trêmula de pânico sobre a cama. O que você quer? Suplicou Tom. Mais que $50. A resposta veio sarcástica. E é melhor conseguir depressa. Eu não sou nenhum babaca. A polícia vai estar aqui já já, então levante o rabo daí. Juro que é tudo que eu tenho. Tom começou a chorar. É seu, leve tudo, os cartões de crédito também, disse apontando para sua carteira. Você acha que 50 vão me deixar feliz, cara? Sua mulher, bem, ela está no porta-malas. Fez muito barulho, está morta. Eu não tenho nada a perder e não estou nem aí. Meu, que perda de tempo é isto aqui, disse olhando com ansiedade pela janela. O intruso suspirou e um sorriso torto se formou nos cantos de sua boca. Ele tomou uma decisão. Tom sentia um calor molhado descendo por suas pernas. Olhou para o chão e viu uma poça de água a seus pés. O estranho notou uma mancha crescendo na bermuda de Tom e uma listra amarelada descendo por suas pernas até a pequena poça no chão. Ele riu prazerosamente com a humilhação de Tom. Ei, menina, olhe, seu corajoso papai. Ele está mijando nas calças. Seu papaizão não vai ajudar você, garotinha. Seu papaizão não pode nem se ajudar, disse gargalhando. O jovem intruso quase sentiu um orgasmo com a humilhação de Tom. Ele se encheu de poder e confiança, sabendo que tinha o controle da situação. As emoções de Tom também se tornaram extremas. Revolta. Quem é este canalha? Como pode vir à minha casa e fazer isso? Fúria. Onde está o raio da polícia? Frustração. O que esse animal fez com a minha esposa? Medo. O que vai acontecer com Jéssica e comigo? Humilhação. Que tipo de homem sou eu, molhando a cueca enquanto um estranho ri, porque não faço nada? Sabe, seu inútil, eu acho que sua mulher gostou mesmo. Quero dizer, ela tentou lutar no começo, mas assim que enfiei nela, pedia por mais. O estranho viu a mancha na bermuda de Tom e debochou. Vai ver, é só o que essa coisa é boa para fazer, mijar. À distância, ouviu-se o som das sirenes da polícia. Por um breve segundo, Tom sentiu-se aliviado, mas foi só por um segundo. A cavalaria vai chegar um pouco tarde para vocês,
Gente, disse o estranho imitando um cowboy. Tenho de sair daqui, não posso levar prisioneiros, acrescentou rindo. Tom estava paralisado de medo quando o estranho se virou para Jéssica. Sem reagir, ele assistiu a como o assassino puxou o gatilho, apagando a luz da vida de sua filha. Um som surdo, rápido, e estava acabado. O sangue da garotinha rapidamente encharcou o lençol da cama. Sua vez, bonitão, avisou friamente o matador. Deveria fazer você cair de joelhos e implorar. Tenho a sensação de que você gostaria disso, mas estou sem tempo para gracinhas e brincadeiras. É uma pena não podermos passar mais tempo juntos, disse, piscando e sorrindo de modo doentio, e atirou 2 vezes. Estava tudo acabado, uma dor intensa, primeiro no peito, depois nas entranhas. Onda de dor sobre onda de dor mutilando o corpo físico. Uma explosão branca sobrecarregando o cérebro. Então, como um curto-circuito elétrico estava acabado. Nada, tudo escuro, tudo vazio. Exceto pela revolta, fúria, medo e humilhação, ele carregou consigo. Durante os últimos 20 minutos, assisti, impotente, um homem matar uma criança de 3 anos de idade, depois humilhar e assassinar Tom. Agora, segundos depois que o espírito de Tom quebrou o delicado cordão prateado conectado ao seu corpo físico, morto e sangrando, eu ajo. Correndo para abraçar Tom, meu espírito sente toda a angústia e dor ardendo dentro dele. Eu sabia que tinha de fazer alguma coisa depressa. Ódio e fúria se espalhariam como um câncer por toda a alma de Tom. Não havia muitas opções. Eu sabia que não havia como esse espírito ser guiado, calmo e gentilmente pela passagem da terra ao espírito. Nenhum guia poderia romper a turbulência de seu espírito. Não era a hora de explicar que ele, Elizabeth e Jéssica ainda estavam vivos. Tom não entenderia. Ele estava tomado pela revolta, medo, fúria, humilhação de seus últimos minutos na terra. Não havia nada que pudesse ser dito ou feito para aliviar a dor. No entanto, eu sabia que não poderia deixá-lo afligir-se por suas emoções. O espírito se contaminaria, tornando-se prisioneiro de suas vibrações densas e pesadas. Apesar disso, fiz o que havia para ser feito. Coloquei o espírito em uma coma profundo, em que descansaria até que eu pudesse decidir o que fazer. Esse sono suspenso não afastaria o medo, não diminuiria a fúria, nem apagaria de sua memória os momentos finais na terra. Essas emoções fariam parte de seu espírito para sempre, e Tom teria de lidar com elas. Contudo, agora não era o momento. Enquanto eu trazia seu espírito entorpecido para dentro da 4ª dimensão, outro guia flutuava abraçando o espírito da pequena Jéssica. No plano terrestre, o relógio no antigo quarto de Tom marcava 00:21, e as lentas e inabaláveis rodas do karma moviam-se. Os eventos no quarto em Washington emitiam suas próprias e singulares ondas através do universo. Um laço fora criado entre Tom, Jéssica, Elizabeth e o assassino. Aquelas ondas tocaram o plano terrestre, alcançando outras pela sua própria história espiritual, estariam dispostas no drama kármico que estava apenas para começar.